próximo capítulo do nosso livro aqui em Limbe trata de Limbe e o corpo humano. Em específico, tem uma grande parte ali, né? Grande parte do capítulo é dedicada ao tema da alimentação. Em específico, para como emagrecer. É claro que emagrecer é uma coisa meio genérica, assim, né? Generalizada. Porque, assim, a principal coisa que eu acho que tem que ter-se em mente é emagrecer não é necessariamente tornar-se mais saudável. Estar magro não é necessariamente estar saudável, né? Existem termos que surgem, por exemplo, como um falso magro. Não sei se algum de vocês já ouviu, mas um falso magro seria, então, uma pessoa que é magra, mas tem colesterol alto, tem, sei lá, pressão alta, alguma coisa assim, né? A pessoa não é uma falsa magra. É só um magro que não está saudável, assim, né? Mas essa ideia de que magreza é igual a saúde é um tanto errônea, assim, né? É claro que sobrepeso, né, e obesidade estão associados, né, a riscos para a saúde, mas o oposto não necessariamente, né, garante que você está saudável. De qualquer forma, hoje em dia a gente tem uma tendência, né, a viver mais sedentário, muitas coisas estão automatizadas, muitas coisas são muito mais fáceis e não requerem mais envolvimento físico. A gente tem que usar menos as mãos e o corpo para fazer as coisas, né, gasta menos calorias, passa muito tempo sentado e também, né, a abundância de alimentos acaba fazendo com que a gente ingira muitas calorias, né? E não só a abundância de alimentos, como também muitos alimentos muito processados. Isso faz com que a gente acabe tendo, né, uma alimentação não tão saudável, não tão benéfica para o corpo, né? E um dos efeitos pode ser que a pessoa venha a ganhar peso, né? Então, assim, eu mudaria um pouquinho o tópico do capítulo ali, né? Não para emagrecer, né? Comer para emagrecer, mas comer de uma forma que se torne mais consciente e mais saudável, certo? Bom, algumas dicas que ele põe ali, né? Assim, são 11 dicas que ele coloca. Não é uma dieta, não se trata de, né, vir com uma dieta nova, mas sim de como a gente lida, né, mentalmente com o ato de comer, né, com enfim, os momentos das refeições, ou também fora das refeições, né. O primeiro, assim, não vou falar todos eles, né, mas assim, teve 3 ali, num grupo, que me chamaram a atenção, né, de estudos que ele aponta, né, de fatos que ele aponta. Um dos fatos é que se uma comida está organizada, né, feita, assim, preparada de uma maneira bonita, a gente tende a comer menos, ou pelo menos sentir saciado mais rápido, assim, né? A gente associa aquilo a um prazer e, tipo assim, veio esse prazer, encheu os olhos, né? Então, tipo assim, dá a sensação de, sim, comi, sabe? Então, esse é o primeiro fator, assim, tipo, como que a gente pode influenciar isso, né? Se você está preparando a sua própria comida, obviamente, né, organizar um prato de uma maneira que seja bonita, atraente para você mesmo, né? Mas se você vai no restaurante, então tenta tornar o prato colorido, entendeu? Organizar ele bonitinho, faça, né, que ele seja visualmente atraente, né? E não só colocar tudo uma coisa em cima da outra num bolo de comida, né? Essa seria a primeira coisa que ele aponta, né? Outra coisa que ele aponta, né? Teve um estudo que foi feito que as pessoas precisavam estimar, né, quão nutritivo e quão satisfatório, né, quanto que satisfazia uma porção de iogurte. As pessoas achavam que o iogurte saciava mais e era mais nutritivo se ele tivesse num pote cerâmico, bonitinho, em comparação ao pote plástico no que o iogurte já vem, embora a porção fosse a mesma e o iogurte fosse o mesmo, né? O que isso traz para nós de informação? Bom, o ambiente em que aquilo está também se relaciona com a questão da beleza, né? Dá para nós a sensação mais de, isso foi uma refeição e não só um lanchinho rápido, assim, né? Então, assim, mentalmente a gente processa diferente se a gente pensa que está tendo uma refeição, certo? Então, nesse sentido, a gente também pode, tipo, tornar esse momento mais como uma refeição, quando vai comer algo, e não simplesmente só rápido botar algo para dentro. O terceiro fator que ele aponta ali, né, nessa série ali, é a questão dos cheiros, né? Cheiros, aromas e também gosto associado, né, que os dois estão intimamente ligados. Quanto mais cheirosa, quanto mais temperada uma comida mais também a gente tem a sensação de saciedade. Então, a gente tem esse
momento, que delícia, estou comendo, estou percebendo que eu estou comendo. E isso também traz mais a sensação de saciedade. As pessoas tendem a comer menos quando a comida está bem temperada. O que essas três coisas têm em comum? Para mim, fica bem claro que esse ato, né, de comer conscientemente faz com que a gente não extrapole, que a gente esteja mais consciente do nosso corpo, que tenha que o cérebro processe: este foi o momento de comer. Paramos para comer, estamos alimentados, né, e nutridos. Então isso faz com que a gente evite de comer além da conta. O que seria quase o contrário disso, né? Simplesmente um prato com tudo jogado lá dentro, marmitex, assim, chacoalhado. E assim, dá para imaginar que também, sim, quando a gente está comendo, fazendo outras coisas ao mesmo tempo, lento, olhando o celular, vendo um filme, série, não está vivendo aquele momento, não está concentrado naquele momento. E assim, embora a gente tenha a capacidade de fazer mais ou menos um multitasking, né, fazer mais coisas ao mesmo tempo, de um modo geral a gente foi feito para se dedicar a uma atividade, se jogar, né, dentro daquela atividade e viver aquela atividade intensamente. Então, dá para imaginar que isso é melhor se a gente comer quando está comendo, né, e fazer outras coisas quando está fazendo outras coisas, né? Então isso vai tornar aquele momento mais intenso e, portanto, o cérebro vai processar: isso aconteceu, né? Um fato interessante que não está anotado no livro ali, mas que também é um fato conhecido, né? É que o ato de mastigar também aumenta a saciedade. Então, quanto mais você mastiga o alimento, né, mais o cérebro processa: estou sendo nutrido, estou me alimentando, e mais vem essa sensação de saciedade, certo? Bom, temos mais algumas coisas para comentar a respeito da alimentação. A primeira delas é a questão, né, que eu acho que é importante pensar nessa coisa de ver TV ou qualquer outra atividade ao mesmo tempo que come. A gente não tem realmente uma capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo. A atenção fica dividida, a atenção é limitada. Isso não tem muito discussão na psicologia. Todo mundo concorda com isso. Assim, nunca vi ninguém apontando uma outra direção, né? Que a gente de fato conseguiria ter atenção em duas coisas ao mesmo tempo, né? Se você acha bem esquisito, dá uma pesquisada ali, né, em artigos científicos ou mesmo livros didáticos sobre psicologia, que você vai logo achar, né, esse tipo de achados, né? Tipo, esse tipo de constatação através de pesquisas científicas. Mas, assim, o fato é que quando você está fazendo uma outra atividade, comendo ao mesmo tempo, principalmente se é, assim, comendo porcaria, né? Você basicamente está ingerindo calorias, que geralmente são alimentos ultra processados, são ricos em calorias, né? E tem menos nutrientes. Está comendo ali uma coisa que é teoricamente para ser uma curtição, porque não é pelo valor nutritivo, mas você não está nem realmente curtindo o alimento, né? Você não está tirando um momento para curtir aquele, não sei, vamos pegar o exemplo de um salgadinho, né? Um chips. Né? Você simplesmente está botando para dentro calorias, coisas que não fazem bem para o seu corpo, e você nem está aproveitando de fato aquilo ali. Às vezes é mais por uma concepção de que tem que ver um filme comendo pipoca, tem que ver uma série comendo chips, né, e tomando Coca-Cola, mas de fato, quando você começa a se questionar se de fato você está curtindo aquilo ali, não sei, é uma reflexão que eu acho que é importante trazer, né, para pensar se realmente aquelas calorias e aqueles nutrientes que você está ingerindo são benéficos para você, certo? E uma última coisa que é sugerida é mudar o jeito que você lida com açúcar. O que acontece? A gente acaba ingerindo muitas coisas com açúcar e, obviamente, né, são carboidratos extremamente simples que rapidamente viram energia. Se a gente não está praticando esporte no momento, né, essa energia acaba virando gordura. O que acontece? A gente acaba acostumando a consumir muito açúcar e o nosso paladar ficou acostumado com isso. Então não é que a gente precisa dessas calorias todas, mas é que a gente acostumou a só ingerir coisas que sejam doces, né? Ou enfim, muitas coisas doces. Como quebrar isso, né? É bom lembrar que o limbe, né? Ele é facilmente saciado, assim, né? Ele consegue se contentar com um pouco. Então, uma sugestão que é dada no livro é de ficar uma semana sem açúcar, tá? Eu fiz especificamente isso para o café há 15 anos atrás, talvez 20 anos atrás já. E, se não me engano, foram 10 dias na época, e a partir dali eu automaticamente parei de botar açúcar no café e para sempre, assim, né?
que acontece? Você realmente acostuma com o gosto das coisas em si, né? Porque, de certa forma, o açúcar ele é usado também para cobrir, né, o gosto de outras coisas, né? Então, você, como se ficasse monótono, assim, o paladar, e daí ele voltasse, né, depois de abrir mão do açúcar, a conseguir perceber as nuances de cada alimento, né? E no próprio livro ele traz, né, que muito provavelmente você vai, você mesmo, né, prolongar essa semana de desafio de comer comida sem açúcar, porque você realmente descobre outros sabores, outros aromas, né, que acabavam se perdendo pela quantidade de açúcar. Bom, essa aí foi a nossa conversa de hoje sobre alimentação, né? Espero que tenha aproveitado e a gente se vê numa próxima. Abraço!